Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Comemoramos hoje o dogma da Santíssima Trindade, um grande e importante dogma da fé, da nossa fé católica, onde acreditamos que Deus, que é único, é um Deus trino, é um Deus em três pessoas. Acreditamos em um Deus que está presente em três pessoas, um Deus que convive com três pessoas. E é importante que nós firmemos sempre as bases da nossa fé. Podemos não entender bem o mistério da Trindade, porque Deus é próprio um mistério, e por mais que nós mergulhamos no mistério da Trindade ou nos outros mistérios de Deus, nunca conheceremos completamente por inteiro, porque à medida em que nós vamos conhecendo a Deus, sempre conheceremos mais, porque nós somos limitados. Só que esse mistério da Trindade não é uma invenção da igreja. Não é que a igreja inventou algo para ser diferente. Ela apenas entendeu o que Cristo ensinou. Cristo é que ensinou que em Deus há três pessoas. Ele, Jesus Cristo, apresentou-nos o Pai, Deus que é Pai. E ele, Jesus que é Filho, é Deus também. Ele é Deus junto com o Pai, unido ao Pai. O que o Pai tem é dele, o que ele tem é do Pai, o que ele transmite é do Pai, e transmite por meio daquele que ele enviou, o Espírito Santo de Deus. Três pessoas em um único Deus. Três pessoas que já existiam na primeira leitura, quer dizer, quando Deus criou tudo, já havia tudo, estava em tudo. Toda a criação, já quando foi gerada, tudo, quando foi dividido as águas, já existia. Já havia, porque Deus é desde sempre. Ele não foi criado, foi Ele que criou. E Deus não pode ser criado, mas tudo é em Deus. E em Deus existe essas três pessoas. Então, o que é importante entendermos? Que esse único Deus,
o nosso Deus, Ele não vive sozinho. Ele não permanece sozinho. Ele vive em uma família. Ele vive em uma comunidade, poderíamos dizer. Mas o mais certo seria uma família, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é lógico, porque como é que Deus pode amar se Ele está sozinho? Como é que uma pessoa pode aprender a amar se ela é sozinha? Como é que uma pessoa transmite amor sendo sozinha? E Deus próprio, porque Ele convive, Ele é uma família, Ele criou todos nós por causa do seu amor e fez tudo de uma forma, de uma sabedoria imensa, que se nós formos pensar, formos ver, formos honestos, nos admiramos como é possível pensar em cada detalhe deste mundo, como é possível pensar em cada pétala de rosa, em cada estrela do universo, como é possível fazer tudo numa perfeição, porque Deus, Ele é Deus. Não é que uma coisa por acaso poderia criar uma coisa assim numa ordem como está, como é. Porque do nada não se gera nada. É Deus que cria tudo. E cria tudo segundo a sua sabedoria. E criando tudo numa perfeita ordem, numa perfeita harmonia. Então, se nós formos olhar tudo, podemos olhar todo o universo, podemos nos elevar a Deus. Podemos não compreender muito bem os mistérios de Deus, mas como é que pode não existir Deus? Como é que Deus pode não existir? E é o que as pessoas querem nos colocar. Como disse Deus, Ele convive, Jesus convive com o Pai, unido ao Pai, com o Espírito Santo, no amor, numa harmonia, numa família. E é por isso que querem destruir também, atacam também as nossas famílias. Porque querem destruir o próprio Deus. Querem atacar o próprio Deus. E como não podem atacar o Deus, atacam a nós. Destroem as nossas relações. Destroem as nossas unidades. Nós vimos na leitura da coleta, na oração da coleta, a unidade fala sobre que Deus, esta unidade perfeita que existe na Santíssima Trindade. Nós não somos perfeitos, mas querem criar sempre divisão entre nós, querem criar sempre distância entre nós. E é o que o pecado faz. O pecado faz com que nós cada vez mais nos distanciemos uns dos outros. É de se notar que quando a igreja estava no seu auge, na Idade Média, muitas das maldades não existiam mais. Muitas coisas não existiam tanto. A escravidão não existia no mundo católico, existia nos outros povos.
Mas entre os católicos não existiam escravidão. Não existia pirataria. Surgiu depois, quando veio o protestantismo, quando veio a divisão, quando se criou o conceito de indivíduo. Porque antes a igreja, qual que é o conceito que a igreja criou? O conceito de pessoa. E qual que é o conceito de pessoa? Pessoa é um ser que relaciona com o outro, é um ser que se relaciona, que não vive sozinho. Não é um indivíduo que pensa em si mesmo. Nós somos pessoas que nos relacionamos, que não vemos somente o nosso bem-estar, aquilo que é meu, mas aquilo que é nosso, aquilo que compete a nós, como pessoas, vivermos bem. E dessa forma foi começando a minar as nossas relações. Começamos a voltar a ter alguns pecados. A escravidão voltou, a pirataria voltou, tantas outras coisas voltaram. E hoje se vê que estão destruindo as famílias. Isso tudo por causa do pecado. Isso tudo porque nós pecamos e continuamos a pecar. Então, agora até criaram essa novo combate para combater o vírus, se tem o isolamento. Mas Deus não é só. O ser humano não pode viver sozinho. O ser humano tem que se relacionar, tem que conviver com o outro. Ele não é feito para viver sozinho. E até aqueles que são chamados para viver sozinho, na realidade, eles não vivem sozinho, porque eles se relacionam profundamente com Deus. Eles têm um relacionamento profundo com Deus. E eles não se isolam para ficar longe das pessoas. Eles se isolam para ficar mais próximos de Deus. Então nós vemos que o que querem fazer é próprio destruir a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento. E nós precisamos nos acordar. Precisamos ter essa experiência de Deus. Deus que é amor. Mas não é um amor que perdoa, que permite me fazer tudo. É o amor que deu a sua vida por nós. Como Paulo diz na segunda leitura, é um amor que nos deixa, que nos faz entender que por meio das tribulações, nós adquirimos uma constância. E essa constância nos leva a uma virtudes, às virtudes, e essa virtude nos leva à esperança. E a esperança não nos desampara, porque Deus, Ele nos sustenta com o seu amor. Agora imagina uma pessoa que não tem Deus. Como é que ela pode viver neste mundo? É por isso que muitos, não sei se muitos, mas alguns se suicidam, porque não se tem mais o sentido da vida. Por que eu vou acordar todo dia, viver as tribulações do dia a dia, lutar todos os dias, correr como louco, trabalhar como louco? Para quê? Qual o motivo? Qual o motivo da minha existência?
se eu não tenho Deus? Se eu não tenho Deus, tudo isso aqui não serve para nada. Então, por que eu não vou tirar minha vida? Por que eu vou ser uma pessoa boa? Por que eu vou fazer o bem ao outro? Por que eu vou me importar com a pessoa que está faminta lá fora? Se eu não tenho fé, se eu não tenho Deus, se Deus não existe. Mas nós sabemos que Ele existe. Nós temos essa experiência na nossa vida que Deus existe. Nós sabemos que tudo que nós passamos vale a pena, porque nós estamos caminhando para um futuro melhor, para uma vida melhor, para algo muito maior, para esse Deus, para entrar no mistério deste Deus que nos espera. Nós acreditamos que Jesus, Ele está preparando próprio para nós uma morada. Então nós somos importantes, a nossa vida vale, a nossa vida tem importância. Agora, se tem importância, se nós temos fé, como diz Paulo, que nós temos o dom da fé, por graça de Deus, nós não podemos mais viver como se nós não tivéssemos fé. Não podemos mais viver como se nós fôssemos iguais aos outros. Porque se nós não colocamos em prática a nossa fé, ela se torna vã. Ela se torna vã. Nós somos aqueles que temos um tesouro precioso e que nós somos chamados a ser o sal da terra, a luz do mundo. Quer dizer, nós somos chamados a transformar o mundo em que nós vivemos, porque nós temos fé, porque nós temos Cristo, porque Deus se doa a nós. Então nós não podemos viver como se não tivéssemos fé, apenas cumprir preceitos. Os mandamentos de Deus, eles não são algo para que nós tenhamos um peso a mais na nossa vida. Eles servem para que a nossa vida seja melhor, para que a nossa vida tenha qualidade. E nós precisamos acordar, porque se nós vivemos sem Deus, como é que, se nós vivemos como se Deus não existisse, de que adianta a nossa fé? Só que nós não somos chamados a fazer coisas extraordinárias, somos chamados a colocar em prática a nossa fé. E às vezes nós olhamos quantas coisas fizeram os santos, Teve santos que ressuscitou mortos sem saber. Ele passava, via a pessoa, pensava que ela apenas estava doente, tocava nela, mas na realidade estava morta. E ele ressuscitou, reanimou. Agora, nós não somos chamados a fazer isso. Somos chamados a viver a nossa fé. Quanta diferença fez no nosso mundo a presença de uma mulher chamada Teresa de Calcutá. Como que ela viveu a sua fé? Viveu a sua fé cuidando dos moribundos, cuidando de pessoas que tinham outras crenças, mas ela manifestava a sua fé ali. E quantas pessoas acreditaram em Deus só em olhar o que essa mulher fazia? Se nós colocarmos em prática a nossa fé, quantas pessoas podem acreditar
Quantas pessoas podem voltar à fé, podem mudar as suas vidas, só no fato de vivermos o nosso dia a dia com fé? Assim, mudaremos toda a nossa sociedade, transformaremos toda a nossa família, todo o nosso país, e assim, cada vez mais, vamos percebendo este imenso amor de Deus, que sempre nos sustenta na sua esperança, sempre nos conforta, nos consola. Nós veremos quanto Deus age no nosso mundo, mas para Ele agir, Ele está esperando nós colocarmos em prática a nossa fé. Então, nesse dia da Santíssima Trindade, que nós possamos de fato crer neste Deus, buscar uma unidade com Cristo, com esse Deus que é trino e único, para que nós também possamos, por meio do Espírito Santo que Ele derramou no Pentecostes, que derramou nas nossas vidas, podemos ser testemunhas verdadeiras e sermos portadores da fé e esperança para as pessoas que neste mundo já estão perdidas. Que o Senhor nos ajude, nos conforte, nos fortaleça e nos guie, nos mostre o que devemos fazer, para podermos sempre permanecermos fiéis a Ele.